Aí pode ser que cobre uma questão assim, mas eu acho que pouco provável, mas ele frisou bastante isso em sala. Vamos lá. Quando a inflamação acontece dentro do alvéolo, a gente pode falar que é uma alveolite. Só que nem toda alveolite é uma osteite. E não, na verdade, toda alveolite é uma osteite, mas nem toda osteite é uma alveolite. Beleza? Repete mais uma vez. Toda alveolite é considerado também como uma osteite, mas nem toda osteite é considerada alveolite. Porque para ser alveolite tem que ser dentro do alvéolo, mas alvéolo não deixa de ser osso. Então, eu posso afirmar que toda alveolite é uma osteite. Beleza? Osteite alveolar aguda. Ela ocorre por causa de uma falha na formação ou desalojamento ou desintegração do coágulo. Então, não suturou, ou o paciente não fez bem o pós-operatório, que, né, não formou o coágulo direito. Enfim, isso vai deixar o osso seco e vai se infectar e necrosar. O fato dele se infectar, deixar ele seco, vai doer bastante. E quando dói, tudo que dói é um estágio bem agudo. E né, dor intensa e dor fétido, por quê? Dor intensa por caráter agudo e está inflamado. Ou dor fétido porque pode necrosar algumas áreas daquele osso. E isso fede. Agora, a evolução de uma osteite alveolar aguda, depois de muito tempo com isso aí, você pode desenvolver uma osteomielite supurativa. Supurativa é porque já envolveu pus ali na região. E esse pus acontece por causa dos neutrófilos. Os neutrófilos estão lá tentando combater aquela infecção da osteite alveolar aguda, e ao eles começarem a morrer, quando o neutrófilo começa a morrer junto com bactéria, aquilo que morre se transforma em pus. Tipo assim, é bem... Não é a explicação está totalmente correta, mas é basicamente isso aí. Peraí, 10 minutinhos, tá? Então, osteomielite supurativa é porque a osteite alveolar aguda, né, avançou de estágio e já começou a ter pus no interior. Beleza? A osteomielite supurativa aguda vai ter sequestros ósseos no seu interior. E o sequestro ósseo, quando a gente tem sequestros ósseos no osso, a gente chama isso de aspecto de ruído por traça. Então, sempre que falar de aspecto ruído por traça, a gente está falando de uma osteomielite, provavelmente. Agora, a osteomielite de Garré é a única que é o contrário, basicamente, da osteites, tanto aguda ou supurativa. Por quê? Enquanto uma você tinha aspecto de ruído por traça, ou seja, o osso vai sendo desgastado, a osteomielite de Garré, você tem o contrário, aposições de osso. Então, essas deposições excessivas de osso formam um aspecto de casca de cebola. Isso é necessário para você, né, acertar o diagnóstico de osteomielite de Garré. Beleza. Lesões fibroósseas. Primeiro que a gente tem a displasia segmentária apical, que vai acontecer normalmente, sempre vai falar pessoas melanodérmicas em região de incisivo central, incisivos inferiores. Ó, mulheres de meia idade, negras ou melanodérmicas, ápice dos incisivos inferiores. E a primeira fase se dá por uma fase radiolúcida. Isso confunde o diagnóstico com endo, mas para você diferenciar de um cisto radicular apical ou cisto periodontal lateral, enfim, para você diferenciar, você faz o TSP. Displasias segmentárias apicais tem sempre teste de vitalidade positivo. Estágio osteolítico é a fase dele radiolúcida. Estágio cementoblástico é quando você tem deposições radiopacas lá na lesão. E estágio maturado é como ele só está radiopaco. Então, primeira fase, radiolucidez.
segunda fase, ficando, né, radiopaco, mas ainda você vê contornos radiolúcidos. E a terceira fase, já às vezes nem dá para ver os contornos radiolúcidos direito. Displasia cemento-ósseo florida acontece também em pessoas melanodérmicas e tem áreas radiopacas e radiotransparentes na radiografia. Característica patognomônica da cemento-ósseo florida é seu envolvimento bilateral. Ele sempre acontece em mais de um quadrante, bilateralmente, ou nos 4, né, quadrantes. Então, aspecto radiográfico em nuvens ou flocos de algodão. Justamente por ser áreas radiopacas e radiotransparentes. Radiotransparente vai lembrar um floco de algodão ou nuvens. Quando a displasia cemento-ósseo florida acontece em só um lado, ela é chamada de displasia cementária óssea focal. Então, aqui dá para ver a displasia cementária florida. E esse é um aspecto de algodão ou de nuvem, porque ele é meio radiotransparente, radiopaco, tá? E não tem como confundir com mais nada, porque a gente nunca escutou até agora de um aspecto de nuvem ou flocos de algodão. Displasia fibrosa, ou eu gosto de chamar de displasia vidrosa, porque displasia fibrosa tem aspecto de vidro polido ou despolido. O Luciano falou despolido e o João Geraldo fala polido, mas enfim, falar de vidro polido ou despolido tanto faz. O importante é falar que a displasia fibrosa está associado a aspecto de vidro, seja ele polido ou despolido, tanto faz, tá? E sempre que falar de displasia fibrosa, eu chamo sempre de displasia vidrosa, a gente tem que descobrir a marca desse vidro. E aí a gente já associa também a síndrome de McCann-Albright. Beleza? Então, a displasia fibrosa ou vidrosa, aspecto de vidro polido ou despolido, e relacionada à síndrome de McCann-Albright. A outra síndrome que a gente viu foi a síndrome de Gorlin, relacionada aos queratocistos. E é isso que precisa saber da displasia fibrosa. Monostótica ou focal é quando ela quando tem expansão difusa das corticais. Então, você recebe outro nome, a displasia fibrosa, ela fica monostótica porque ela é só de um lado. E para acabar, lesões central de células gigantes. A característica que a gente tem que saber: passa a linha média, cruza a linha média. Sempre vai falar lesão central de células gigantes, vai cruzar a linha média e vai falar de acúmulo de células gigantes multinucleadas. Na última prova falou exatamente isso, acúmulo de células gigantes multinucleadas. Obviamente, falou de células gigantes, lesão central de células gigantes. E na questão também ele fala que cruza a linha média. Então, falou de lesão central de células gigantes, falou de acúmulo de células gigantes multinucleadas que cruzaram a linha média e é uma lesão radiolúcida, tá? Radiotransparência grande. Então, Dudu, oi. eu acho que eu tenho as duas provas do semestre passado. Você quer olhar? De estômago. De estômago? Pode ser, só questões de... Me manda as questões só que tiverem de lesões ósseas, porque não caiu tumor nem cisto, né? Tá, peraí. E para finalizar, hiperparatireoidismo. O que a gente precisa saber do hiperparatireoidismo? Que o osso vai ficar poroso, porque ele perde cálcio devido a uma má função dos hormônios da paratireoide. Então, você vai ter consequências bem... Como é que é o nome? Bem gerais. Você vai ver que vai ter coisa no rim. Não é só um problema bucal,
o osso vai ficar bem poroso devido à perda de cálcio, então o osso fica fraco. E sempre que falar de hiperparatireoidismo, né, a gente vai estar falando do tumor marrom. Está associado ao tumor marrom. Osso poroso é a mesma coisa de osteoporose, tá? Então, a redução da densidade óssea, porque ele vai perder muito cálcio. E hiperparatireoidismo está sempre associado ao tumor marrom. A diferença de um tumor marrom para um ameloblastoma pode ser o aspecto de bolhas de sabão do ameloblastoma. Se perguntar. Beleza? E isso acaba o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa assim que ficou meio para lá, para cá? Porque é decoreba. É decorar as principais coisas de cada um e ir diferenciando um do outro. Esses slides tem no grupo, Dudu? Esse aqui foi o da... Eu vou só mandar o de Cisco, que aquele é que eu que fiz. Mas aqui é do grupo. Tá? Tá. Manda o outro. Eu que fiz. Vou mandar lá. Tá. E não vai cair a parte de toros, exostose e osteoma, né? Isso, não vai cair. Só os que a gente passou mesmo. Só confirmando. Deixa eu mandar ali. Mas gente, o que vai estar perigoso mesmo amanhã é só a AVA. Porque eu não sei de nada.